Olá pessoal, de volta ao canal com mais um vídeo exclusivo para vocês. Eu me chamo Joab Sobrinho, sou advogado. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, deixe um joinha ao final. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tema de hoje, crimes em condomínio. Nós sabemos que com o advento da pandemia, os crimes de menor potencial ofensivo, quais são? Calúnia, difamação e injúria, têm crescido demais. Então, o que é o crime de calúnia? É você imputar a um agente um fato criminoso e determinado. O que significa isso? Me dá um exemplo. O exemplo é, você diz que José furtou o carro de Manuel no dia tal, na hora tal. Se você tiver a certeza, você agente que está lá caluniando a outra parte, supostamente, tiver a certeza que aquele crime não existiu, que o carro de Manuel não foi furtado, isso é crime de calúnia contra José. Igual forma, mesmo que o carro de Manuel tenha sido furtado, você tiver a certeza que não foi José, também responderá pelo crime de calúnia. Agora, se você tiver a prova cabal, eu tenho lá o registro de ocorrência e o número do processo criminal ao qual José respondeu pelaquela conduta e foi condenado, não existe crime de calúnia. Cabe aí a exceção da verdade. Você está provando que foi verdade aquilo que você disse. Entretanto, em que pese você provar na área criminal que você não cometeu o crime de calúnia, dependendo da situação, poderá ter que indenizar José na área civil, pois ele tem o direito ao esquecimento. Pois se ele cumpriu a pena, pena cumprida, pena esquecida, e você fica relembrando os fatos, você vai indenizar ele na parte civil, porque ele tem o direito ao esquecimento. Nós temos um fato muito conhecido, que é quando Guilherme de Pádua matou aquela atriz Daniela Pérez. A revista Veja, depois que ele cumpriu a pena dele, continuou lá insistindo e ficar apontando o dedo para ele de criminoso. Ele já tinha cumprido toda a sua pena, ele já inclusive estudou, se formou em direito, virou advogado. Ele entrou com uma ação em face à revista com esses fundamentos do direito ao esquecimento e foi devidamente indenizado. Então, cuidado com isso, você pode se livrar do criminal, mas cair na parte civil. Agora, o fato tem que ser criminoso e determinado. Vamos agora para o crime de difamação. Eu costumo dizer que esse crime de difamação é o crime do fofoqueiro. Por quê? Porque tem que ser um fato desonroso. Você vai imputar a uma outra pessoa um fato desonroso. Por que eu digo que é o crime do fofoqueiro? Porque aquelas pessoas que ficam num condomínio falando: a mulher do 301 está saindo com o porteiro, ou está saindo com o segurança do condomínio. A questão é, mesmo que o fato seja verdade, e aí eu digo para vocês o seguinte: por que tem que ser desonroso? Vamos dizer que o porteiro é casado, que o segurança é casado, ou que ela diz que cada dia ela sai com um. Mesmo que esse fato seja verdadeiro, você não tem nada a ver com a vida dela. Então, se você diz um fato desonroso, que não seja crime, mas o fato é desonroso, e você chega para a pessoa e imputa, ela toda sexta-feira sai para rodar a bolsinha, várias pessoas frequentam o apartamento dela, você vai responder por essa conduta, por esse crime de difamação, mesmo que você venha provar que o fato que você disse era verdade, pois você não tem nada a ver com a vida da outra pessoa. Então, por isso que eu falo que esse crime de difamação é o crime do fofoqueiro. Então, evitem ficar o tempo todo difamando as pessoas, porque não cabe exceção da verdade nessa situação. Não. Passando, e aí, gente, para não deixar em aberto a difamação, porque alguns estudantes de direito vão dizer que cabe a exceção da verdade na difamação, é só em um único caso, quando o funcionário público, em razão da sua profissão, é difamado. E aí ele pode dizer que todo o seu fulano de tal, todo dia sai às 5 horas, quando era 10 às 7. E nesse momento ele pode demonstrar que não é verdade, que eu posso mostrar que é verdade, que ele pode me querer me processar por difamação, e eu provo que é verdade através lá de uma filmagem das câmeras, que todo dia, 5 horas, ele sai, quando dele às 7. Então, pro funcionário público, no exercício da sua função, cabe a exceção da verdade. Nos demais, você vai cair naquele crime chamado crime do fofoqueiro. Nada tem a ver com a vida do outro, então não fique difamando o outro. Vamos agora passar para o crime de injúria. Então nós temos lá calúnia, um fato tem que ser criminoso determinado. Difamação, o fato tem que ser desonroso. E agora, e na injúria? Na injúria é uma qualidade negativa que você vai atribuir àquela pessoa. Pode ser até uma qualidade negativa utilizando-se de um crime. Exemplo, chamando a pessoa de bandido,
chamando ele de estelionatário, só que você tem que ser genérico, a forma tem que ser genérica, você não vai imputar um fato determinado com hora, senão vira calúnia, você vai dizer o seguinte: fulano é mau bandido, fulano vive dando volta, fulano é maior vacilão, então você fica criando para as pessoas argumentos que venham ferir o seu decoro. No primeiro, de calúnia e difamação, a honra aqui é objetiva. Já na injúria, a honra é subjetiva. O que significa isso? Nos dois primeiros é o que as pessoas pensam de mim. Já na última, agora no crime de injúria, o que eu penso de mim. Então, quando você começa a ferir o decoro da pessoa, xingando ela, normalmente são com palavrões, você está configurado o crime de injúria. O que eu digo para as pessoas? As pessoas falam: como é que eu posso me defender do crime de injúria? Primeiro, é não fazer, não cometê-lo. E segundo, dentro de condomínio é muito comum nessas assembleias as pessoas ficarem naquele calor da emoção, uma pessoa provocando a outra, ou seja, tem um síndico, tem um morador provocando ele o tempo todo. Quando a injúria é imediatamente provocada pela vítima e o autor do fato profere a injúria, não existe crime. Por quê? Porque ele foi injustamente provocado. Então, se as duas partes ficam lá se trocando em ofensas umas para as outras, não existe injúria. Tá? De igual forma que a causa aumenta se você ficar propagando essa injúria. Então, as pessoas que ficam propagando, gostam de propagar as injúrias das pessoas, não façam isso, vão responder também. E aumenta também se chegar a via de fato, ou seja, nós falamos que injúria real é aquela que eu empurro você, te xingo de alguma coisa e te empurro. Isso é uma injúria real, eu também vou responder. Diferentemente, gente, que as pessoas fazem muita confusão, que é o crime de racismo e injúria racial. Crime de racismo é o seguinte: eu chego no elevador e falo: eu não ando com preto dentro do elevador, eu não ando com paraíba dentro do elevador, eu não ando com crente dentro do elevador, eu não misturo com vocês. Ou seja, eu vou repelir aquela etnia, por religião, por cor, eu vou repelir aquela raça, dizer o seguinte: eu não vou estar com você. Agora, chamar a pessoa de, que é o mais comum, que infelizmente, em pleno século XVIII isso acontece, mas chamar de macaco, chamar de paraíba, essas pessoas, quando começam a fazer crioulo, negro, isso é injúria racial. Acontece, infelizmente, as pessoas ainda continuam com essa cabeça atrasada, continuam ainda ofendendo as pessoas, mas isso é injúria racial. Isso é um processo feito no juizado criminal, não é um processo ainda de crimes de racismo, como as pessoas sempre querem imputar os outros por falta de conhecimento. Então, isso acontece muito em condomínio, as pessoas têm visto isso no condomínio acontecer demais, eu tenho visto demais, calúnia, difamação, injúria então é toda hora as pessoas ficam ofendendo o síndico, dizendo: pô, esse cara é mó ladrão, esse cara vem roubando. Tem que evitar esses tipos de comportamento. Por quê? Porque você vai ter o seu nome lançado no rol de culpados se você for condenado. A maioria não é condenada porque já tem a sua FAQ, réu primário, de por antecedente. Quando ele vai lá vai pro GCRIM, ou ele presta serviço à comunidade se não tiver condições financeiras de pagar a cesta básica, ou ele paga a cesta básica e o procedimento é arquivado, nem processo vira. Só que ele tem 5 anos para que aquilo ali possa realmente ser utilizado normalmente, esse instituto, esse benefício possa ser utilizado. Agora, você imagina o seguinte: um cara que quer fazer um concurso público, que ele simplesmente está lá, ele quer ser um policial, quer ser um promotor, quer ser um juiz, está lá o jeitinho do cara, ele vai puxar a faca dele, tem lá calúnia, difamação, injúria. Provavelmente ele não vai passar na sindicância, provavelmente eles vão limar ele não vai conseguir ir à frente. Como é um crime de menor potencial ofensivo, que as pessoas sequer são condenadas, isso às vezes é um engano, porque eu vejo um cara cometer um crime de injúria, de invasão ao domicílio e de lesão corporal, os três juntos. É o vizinho que bate na porta do outro porque o som tá alto, quando o cara abre, ele chama o cara de filho da puta, passa para injúria real porque ele empurra o cara, agride o cara e no final invade a do cara e agride o cara. Ou seja, olha só quantas condutas ele consegue proferir em um único resultado. Então, assim, tem que evitar. Existe mecanismo de proteção para isso. Você está no seu condomínio, você está exatamente lá, o síndico está ouvindo um barulho.
procure o síndico, lança no livro. Se continuar o barulho, faça um registro na delegacia de perturbação, ele vai para o GCRIM responder por perturbação. Se o síndico pode aplicar uma multa, se ele não pagar, pode inclusive mandar o imóvel a leilão, o imóvel dele para leilão, para forçar que ele seja cumprida aquela multa. Se nada disso der solução, pode convocar uma extraordinária do condomínio para pedir para que afaste esse proprietário, inclusive, do convívio dos condôminos. Agora, o que não dá é para uma pessoa xingar a outra, agredir a outra, difamar a outra, fazer calúnia. Essas difamações que eu falo com vocês, as pessoas ficaram no playground lá, conversando 3, 4, rindo quando passa uma pessoa, dizendo que ela sai com todo mundo. Isso não dá para ser mais. As pessoas realmente têm que começar a saber viver em sociedade. Então, cuidado com esses crimes. Tem muito mais para ser dito, mas vai ficar muito grande o vídeo. Eu vou fazer outros vídeos para complementar, que são os crimes de ameaça, os outros crimes que acontecem também demais em condomínio. A gente vai continuar a invasão a domicílio. Eu vou falar tudo sobre isso no próximo vídeo. Então, de antemão, fique para vocês. Evitem, saibam viver em sociedade. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.